Fala galera! Senhor Biologia para mais uma aula de conteúdo muito útil para você, hein? Você que me acompanha, muito obrigado por estar junto comigo aí. Você que está chegando agora, está me conhecendo agora, muito prazer. Sou o Senhor Biologia, estamos aí firme e forte na internet, tentando ganhar espaço. Então, clica aqui em inscrever. Se você não vai se arrepender, clica no sininho para receber as notificações das aulas novas. Tem aula toda segunda e toda quinta-feira. E hoje vamos falar especialmente da segunda lei de Mendel. Um ponto muito específico da segunda lei de Mendel. Mendel, ele nos estudos dele com as ervilhas, ele estudou primeiramente uma característica por vez. E assim ele desenvolveu a primeira lei dele e ao afirmar que na formação dos gametas os fatores se segregam. Os fatores que a gente sabe hoje que são genes. E aí depois de concluir, né, de chegar nas suas conclusões, ele começou a analisar duas características ao mesmo tempo. E aí ele percebeu que esses fatores que se separam, que se segregam, eles se segregam de forma independente. Um, ao se separar e formar os gametas, não influencia na separação do outro. Então as proporções elas permanecem semelhantes. Por exemplo, em um indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho, vai formar 4 tipos de gametas em proporções iguais, porque um não vai interferir na proporção do outro. E aí ele disse na sua segunda lei, na formação dos gametas, os fatores se segregam independentemente. E aí, depois de estudar a sua segunda lei, dentro desse tópico de hibridismo, duas características ao mesmo tempo, ele analisou 3 características, 4 características, 5 características e assim por diante. Então tem o polihibridismo. Como você reconhecer quantos gametas são formados no indivíduo do tipo azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, dezão, dezinho, ezão, ezinho? Quantos gametas um indivíduo desse forma? Um cruzamento de um indivíduo desse com outro indivíduo com genótipo como esse, quantos genótipos possíveis são formados? Quantos fenótipos possíveis são formados? Estamos falando do polihibridismo e eu vou te dar alguns macetes muito interessantes agora, hein? Se liga na aula, vamos à questão, preste atenção, leia, tente resolver, aperte o pause aí, resolva e depois você continue acompanhando a resolução, ok? A questão é a seguinte, olha, leia aí. De acordo com a segunda lei de Mendel, o cruzamento azão-azinho, bezão-bezinho, cezão-cezinho, com o indivíduo azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho, terá chance de produzir descendentes com o genótipo azão, azinho, bezão, bezinho e cezão, cezinho igual a... E então, aperta o pause e depois faça comigo aqui. Vamos lá então? Vamos tirar esses caras aqui e vamos usar o nosso quadro aqui embaixo. Olha como que é o cruzamento. É o indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, cruzado com azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho. Ele quer saber qual a chance de nascer desse cruzamento o indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho e cezão, cezinho. Qual a chance de nascer este indivíduo aqui? Bom, antes de achar essa solução aqui, vem para cá, meu amigo, fica do lado de cá. Antes da gente achar essa solução aqui, alguns macetes. Como eu encontro quantos gametas um indivíduo pode produzir? A dica é a seguinte, ó. Para encontrar número de gametas, eu tenho 2 elevado a n. Olha aqui, 2 elevado a n, onde n representa o número de heterozigotos. Então, quantos gametas esse indivíduo aqui vai poder formar? 2 elevado a 1, 2, 3. 2 elevado a 3. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Esse indivíduo forma 8 gametas. E esse aqui, quantos gametas esse indivíduo vai formar? 2 elevado a n. N é o número de heterozigotos. Quantos heterozigotos tem aqui? Nenhum. Então eu tenho 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 dá quanto? Dá 1. Então eu vou ter a formação de um gameta. E é óbvio, esse indivíduo vai formar um gameta só. O gameta azinho, bezinho, cezinho. Certo? Então a primeira dica, número de gametas, 2 elevado a n, sendo n o número de heterozigotos. A segunda letra, a segunda dica, como achar genótipos e como encontrar fenótipos. Quantos genótipos e fenótipos eu vou ter do cruzamento de cada um desses indivíduos aqui? Você tem que fazer o que Mendel te ensinou.
fazer a segregação independente de cada um deles. Então você vai ter aqui, ó, azão, azinho, cruzado com azinho, azinho. Você vai ter bezão, bezinho, cruzado com bezinho, bezinho. Você vai ter cezão, cezinho, cruzado com cezinho, cezinho. Quais são os genótipos que esse indivíduo vai poder formar? Vai formar o genótipo azão, azinho ou o genótipo azinho, azinho somente. Aqui é a mesma coisa. O genótipo bezão, bezinho e o bezinho, bezinho. Vai formar o cezinho, o cezão, cezinho e o cezinho, cezinho. Isso aqui de baixo é o resultado do cruzamento deles aqui de cima. Indivíduos azão, azinho só vão poder formar indivíduos azão, azinho e azinho, azinho. Indivíduo bezão, bezinho, cruzado com bezinho, bezinho, só vai formar indivíduos bezão, bezinho e bezinho, bezinho. Então, esse indivíduo, azão, azinho, quantos genótipos diferentes ele forma? 2 genótipos. Esse outro, quantos genótipos? 2 genótipos. E esse outro, quantos genótipos? 2 genótipos. Então, como que eu encontro o número de genótipos? Eu pego e multiplico quantos genótipos cada um vai poder formar. Que aqui é 2 vezes 2 vezes 2. Então, eu vou pegar aqui, neste caso, 2 vezes 2 vezes 2. Que aqui no caso vai ser 8 genótipos. E, coincidentemente, para esse caso aqui, eu também tenho a formação de quantos fenótipos? Eu tenho aqui 2 fenótipos. O fenótipo dominante e o fenótipo recessivo. Aqui, o fenótipo dominante e o recessivo. E assim por diante. 2, 2, 2. Eu multiplico 2 vezes 2 vezes 2. Também eu vou encontrar 8 aqui, ó. Tá ficando meio deitado 8, mas é 8. Pode acreditar. Mas e para achar isso aqui? Como que eu faço? Bom, deste cruzamento aqui, qual a chance de nascer o indivíduo azão, azinho? A chance de nascer o indivíduo azão, azinho é... Vou pegar até outra cor aqui, ó. A chance é 1 em total de 2 possibilidades. Qual a chance de nascer o indivíduo bezão, bezinho? É 1 só também. No total de 2 possibilidades. E de nascer o indivíduo cezão, cezinho? 1 também. Em 2 possibilidades. 1 também em 2 possibilidades. Então, qual a chance de nascer esse indivíduo? Meio vezes meio vezes meio. Eu tenho que a chance de nascer isso aqui é 1/8. Beleza? Essa é a minha dica para você do polihibridismo. Se liga então no que eu já falei. Você tem como encontrar o número de gametas produzido, o número de genótipos produzido, o número de fenótipos produzido e encontrar um determinado genótipo entre o cruzamento de indivíduos quando estamos falando do polihibridismo. Beleza? Essa foi minha dica para vocês. E atenção, fica ligado no canal porque nós temos pronto já um curso completo de genética. Você adquirindo esse curso, você vai poder resolver qualquer questão no vestibular ou no Enem. Você vai ser craque em genética. O meu método de ensino de genética nesse curso aí, pode ter certeza, ele é infalível e você vai ficar muito fera em genética. Essa área da biologia que assusta tantos alunos por aí, né? Então se liga, vamos junto. Até mais, tchau!